Temos mais um tema na YouShine para tratar. Este tema de março é um tema um bocadinho mais complexo. Vamos falar sobre adolescência. Convidei a doutora Alexandra Chumbo, psicóloga clínica, com experiência tanto na infância, na adolescência, como na idade adulta, para nos falar daquilo que são as nossas dúvidas como profissionais de saúde e também as nossas dúvidas como mães. A doutora Alexandra tem 6 filhos, eu tenho 3 filhos, temos aqui uma experiência larga nestas dificuldades. Doutora Alexandra, sendo que a OMS define como pré-adolescência até aos 14 e como adolescência dos 14 aos 19, temos aqui 2 grupos que são distintos. Neste primeiro grupo da pré-adolescência é importante começar a identificar as mudanças corporais, falar com os nossos jovens e desmistificar um bocadinho, porque começam a estar maiores, começam a ter pelos, começam a ter há toda uma gestão de um corpo, a voz, não é? As meninas têm a primeira menstruação. É importante nós falarmos? É muito importante conversar com os filhos sempre, não é? Com os filhos, com os sobrinhos, no caso de um farmacêutico, com um miúdo que se dirige e que pergunta, ou de um profissional de saúde, é sempre importante. Às vezes os profissionais de saúde até estão em locais privilegiados para diálogo e conversa e não podemos menosprezar nem perder estas oportunidades, mas aos pais acho que cabe assim ainda mais conversar sobre estas coisas com os filhos. Estas coisas às vezes são os elefantes no meio da sala, não é? São as coisas que acontecem nas famílias e que toda a gente vê e que depois ninguém conversa. Então é muito bom e é engraçado a saúde mental, não tanto em crianças, mas por exemplo com adolescentes e adultos. O que é que são as consultas de psicologia? É conversar. Então falar é saúde mental, nós pormos cá para fora o que é que sentimos, porque se nós conversamos com os filhos sobre isso com naturalidade, não é? E um conselho que eu dou muito aos pais e que às vezes é preciso a gente segurar-se um bocadinho é não se chocar com nada, não se espantar com nada, isto para os filhos estarem muito à vontade para perguntar, não é? Ainda no outro dia uma colega, por acaso na clínica onde eu trabalho, me contava que o filho chegou: oh mãe, mas porquê é que a minha pilinha agora de repente fica para cima, não é? E ela teve ali uma oportunidade e podia ter-se atrapalhado, mas a minha colega é psicóloga também, e aproveitou logo, não é? Porque quando os miúdos vêm com estas questões, nós devemos aproveitar. Agora, claro que o que é que acontece? Às vezes os pais são apanhados de surpresa e não sabem o que é que vão de responder. Então o que é que eu também sugiro aqui? Se nós somos apanhados de surpresa e não sabemos, nós dizemos: olha, a mãe agora não consegue, não tem tempo, ou estou a fazer o almoço, ou pronto, no fundo a verdade do que é que se calhar não é o momento mais oportuno, mas vamos conversar sobre isso. E depois pensamos efetivamente naquele tema e vamos abordar isso com os nossos filhos, porque às vezes até nós próprios, porque ainda se calhar é o primeiro filho ou é o filho mais velho, ainda não sabemos o que é que devemos dizer, mas vamos mesmo pensar sobre isso, não é? E vamos conversar, vamos falar com os nossos filhos abertamente sobre sexualidade, sobre o seu desenvolvimento físico, porque se nós não falarmos, alguém vai falar. E ao contrário do português, da matemática, onde se calhar todos ensinamos o mesmo, ou há as bases e são o que são, nestas matérias nós passamos valores e, portanto, se nós não passarmos os nossos aos nossos filhos, eles vão ver outros e vão vê-los nas redes sociais, vão vê-los através dos amigos, vão ouvir até professores que podem ou não dizer aquilo que nós queremos que eles ouçam e que sejam, no fundo, as suas bases para a vida. É muito difícil fazer diferente e explicar quando nós temos realmente, como estava a doutora Alexandra a dizer, as redes sociais, mas a televisão, as séries, carregadas de uma sexualidade muito explícita, independentemente da hora ou até do target que estão destinadas. Portanto, por muito cuidado que os pais tenham, muitas vezes escapa-nos, mas mesmo que tenham esse cuidado, a verdade é que quando damos conta, às 5 da tarde está a passar um filme com uma sexualidade muito explícita para a qual os nossos filhos podem não estar preparados. Portanto, é importante nesses momentos em que nós realmente ficamos perante uma situação que não estávamos à espera, desconstruir de imediato, explicar. Já me aconteceu esta situação de repente não era aquilo que eu estava à espera. É importante imediatamente falar? É importante, mas também é bom que se perceba que há conteúdos que não são para determinadas idades, não é? E portanto, se eu tenho, por exemplo, no caso dos pré-adolescentes, eu não ganho muito em ter grandes conversas e abordar muitas questões da sexualidade. Ainda não é a altura para isso. Eu corro o risco de estar a antecipar uma coisa para o qual ainda não há maturidade cerebral e física
para ser abordada. Portanto, não vale a pena, eu não vou antecipar questões que os miúdos ainda não têm, não é? E aqui nós também, e isto difere muito de criança para criança, de adolescente para adolescente, de jovem para jovem, temos que ir vendo os filhos que temos, os adolescentes que temos à nossa frente, e ir também tentando ir de encontro sem lhes antecipar questões. Agora, isso que a doutora Ruth dizia de facto é verdade, o mundo está, a sociedade, os conteúdos estão muito sexualizados, não é? Estão até demais, o que também não é bom, porque dá uma ideia de uma coisa completamente banal, e a sexualidade, o amor não é banal, não é? E eu aos adolescentes até gosto muito de dar o exemplo, eu digo que é o exemplo das camisolas, porque todos nós sabemos, e os próprios adolescentes também percebem isso, que estão numa altura muito indecisa, não é? Um dia querem uma coisa, outro dia querem outra, um dia gostam disto, outro dia gostam. Estão em formação de personalidade, estão a crescer e a descobrir quem querem ser. Então, às vezes, o que é que acontece? Eu olho para uma camisola, para um casaco que eu adoro aquela camisola, eu tenho mesmo que ter, e faço a minha mãe ir à Zara ou ir aqui ou ir ali e quero mesmo comprar, ou ir naquela loja muito específica ou mando vir não sei de onde, e depois na semana a seguir, às vezes parece que aquela camisola já perdeu a graça, às vezes ponho lá no armário e não uso mais. E quando eu falo de uma camisola, isto não tem drama nenhum, não é? Se eu puser a camisola no armário e ela ainda está lá com a etiqueta, ou dou uma amiga, ou vendo outra vez, não tem problema. Se eu faço isto com a minha intimidade, eu aí já tenho um problema, porque eu com a minha intimidade, eu não vou conseguir despegar-me como me despego da roupa, não é? E isso pode deixar marcas e pode ser grave. Então eu tenho que pensar muito, muito bem antes de dar passos grandes em relação à minha intimidade e à minha sexualidade. Então aqui é muito bom que nós também preparemos os nossos adolescentes para não fazerem nada que se possam arrepender depois. Temos tempo, têm a vida toda para as suas conquistas, para as suas vivências da sexualidade, então tentar não antecipar coisas que se calhar podem desfrutar mais para a frente e fazer com outra cabeça, com outra responsabilidade, com outra consciência. Eu, como profissional de saúde, tenho sempre duas áreas, preocupo-me com todas, mas tenho duas áreas que me preocupo, que é a gravidez na adolescência e as doenças sexualmente transmissíveis. E isto entronca numa sexualidade consciente e com maturidade. Faz-me alguma confusão que aos 12, 13 anos eu tenha que ter esta preocupação, mas não vale a pena fazer essa confusão, vale a pena encarar, não é? Porque claro, nós temos gravidezes aos 12 anos e aos 11 e temos doenças sexualmente transmissíveis nesta idade, vamos encarar. Como é que nós conseguimos passar esta informação de sexualidade com responsabilidade? Porque a intimidade, eu prefiro falar de intimidade, de sexualidade, porque acho que a intimidade envolve aqui uma coisa que nós perdemos, que é o valor da relação. Mas como é que nós fazemos isto? Precocemente dizer, é preciso também ser responsável. Eu tenho alguma dificuldade em pensar em jovens com 12, 13 anos com início de sexualidade, mas a realidade é que, como profissional de saúde, há gravidez na adolescência, há as doenças sexualmente transmissíveis e, portanto, não vale a pena ter esta presunção e, portanto, temos que assumir as coisas como elas são. Parece-me que era importante nós termos uma conversa, em vez de sexualidade, falar de intimidade, tal intimidade com valores e com o valor da relação, eu e o outro e eu, mas com muita maturidade. Digamos que eu costumo usar a expressão de que eu não conduzo um carro aos 10, porque sou capaz de, se calhar, não ser capaz nem de chegar aos pedais e provavelmente posso matar alguém no caminho porque não vou saber conduzir um carro. Então eu tenho que ter maturidade, e maturidade não é só meus pés chegaram aos pedais, é ter a maturidade e a responsabilidade de dar num carro. Não que seja, não é igual, mas a verdade é que quando há um passo na intimidade, pode haver repercussões físicas e essas repercussões têm que ser entendidas por parte do adolescente. Como é que nós conseguimos, nesta sociedade muito do descarte, muito da camisola que eu já não gosto, muito do eu, fazer entender que a intimidade é a dois, e se correr mal, corre mal para dois e pode correr mal da parte da saúde física e mental. Portanto, como é que nós dizemos aos nossos adolescentes que é preciso ter responsabilidade na intimidade? Eu acho muito interessante a ligação que a doutora Ruth faz à responsabilidade, porque é mesmo, não é? A intimidade e mesmo a relação sexual, no fundo, é o dar-se a alguém de uma forma muito, muito íntima, não é? Muito especial,
e não pode ser vista como uma coisa descartável, usando também a sua expressão. E de facto nós vivemos num mundo um bocado descartável, não é? Nós vivemos aqui, não gostamos, deitamos fora, já não nos entendemos com aquela pessoa, termina porque é mais fácil. E cada vez mais nós percebemos, e é engraçado que ainda há pouco tempo vi um estudo de Harvard muito interessante, que mais do que qualquer super carro, mais do que qualquer super casa e roupa XPTO que a gente possa ter, são as relações humanas que nos sustentam e que nos dão alegria e felicidade. E portanto, as relações não são as relações sexuais pontuais que se têm, são as amizades, são as ligações familiares que eu tenho, duradouras, persistentes, no bem e no mal, nas alegrias e nas tristezas, nas coisas chatas da vida, e que aquelas pessoas estão sempre lá e eu sempre lá com elas, não é? E nós temos que passar isto aos nossos adolescentes. Muitas vezes parece-me que há uma introdução à sexualidade e à intimidade muito precoce, não é? Porque nós, às vezes com a mania de não querer ou querer que usem a pílula, ou querer que façam a contracepção, o preservativo, ou que se protejam das doenças sexualmente transmissíveis, quase que estamos a dizer, olhem, podem fazer isto, não há problema nenhum, desde que tomem as medidas e tal. E o adolescente recebe isto, ok, então eu estou na idade para fazer, eu posso fazer, bora lá. Mas depois às vezes descuida-se, não é? Assim como também não sabe parar de beber e também fica alcoolizado mais facilmente. Mas há coisas que de facto têm consequências, não é? E a relação sexual nós sabemos que pode ter as consequências não só de uma gravidez indesejada, não é? Que isto é uma consequência real e muito séria, porque é uma vida que estamos a falar, não é? Não é uma bebedeira que eu no dia a seguir, em princípio, já aquilo passou, custo mais ou menos um bocadinho. E portanto são coisas de muita, muita responsabilidade. Agora, parece-me que, e agora as pessoas também podiam dizer, mas há a hipótese do aborto, ou há assim. Eu pessoalmente, e é uma coisa que vejo na minha prática clínica, as pessoas às vezes não fazem ideia, há muito estado depressivo mascarado, que na verdade é um síndrome pós-aborto. Nós temos muitas mulheres que às vezes há anos que fizeram abortos e ainda hoje, do ponto de vista psicológico, têm essas marcas e que depois surgem através de quadros depressivos ou de outras coisas que agora não é o tema aqui da nossa conversa, mas isto só para mostrar que não se pode encarar o aborto com leviandade, não se pode encarar uma gravidez com leviandade. Estas miúdas vão ficar marcadas, não é? Quer prossigam ou não com a sua gravidez. Estamos a falar de coisas muito, muito impactantes na vida de uma adolescente e, portanto, há que prevenir muito, mas a meu ver, em primeiro lugar, nós devemos ter cuidado para não banalizar e não antecipar. Vou dar um exemplo muito simples e muito pequenino, mas às vezes para as pessoas perceberem. Hoje em dia, em muitas escolinhas infantários, celebra-se o Dia dos Namorados, não é? E vemos de tudo. Vemos escolinhas, e bem, que celebram o Dia dos Amigos, e portanto é o Dia dos Amigos Especiais e já está, e outros que lhe chamam mesmo o Dia dos Namorados. Ora, se eu começo num ritmo com 5 anos introduzir qual é o teu namorado, qual é a tua namorada, e nós sabemos que há educadoras e auxiliares, poucas, graças a Deus, mas que fomentam isto, quer dizer, eu já começo aqui num ritmo que aos 11, 12, se calhar eu vou mesmo ter um namorado ou uma namorada. Aos 11, 12 não é suposto ter um namorado ou uma namorada, e isto é preciso que se diga, do ponto de vista da saúde mental, do desenvolvimento humano, não há preparação para nós termos um namoro, não é? Aos 16, aos 17, aos 18, na faculdade, sem dúvida. Sim, até lá, relações de amizade, conhecer bem, perceber as dinâmicas, até porque isto é muito interessante, por acaso não focámos, mas é daquelas coisas que não é preciso ser técnico de saúde para saber, o desenvolvimento de rapazes e raparigas é distinto. Não é? E nós sabemos que um rapaz com 13 anos é diferente de uma rapariga com 13 anos. As raparigas vão um bocadinho mais à frente e só apanham o ritmo depois um pouco mais, não é? E não tem mal nenhum. Os rapazes têm outras vantagens em relação... É o que é, mas de facto as dinâmicas são muito diferentes. Bom, nem sei se respondi assim. Não, é que eu mas mais ou menos queria aqui terminar pondo aqui só o foco de que eu acho que se tivermos aqui realmente uma intimidade passo a passo, consciente, em que numa pré-adolescência vamos explicar primeiro o que é estas alterações físicas, e numa adolescência vamos explicar uma sexualidade, mas do modo
de a dois, o modo em que os sentimentos estão lá, que eu acho que foi o que se perdeu, é que se perdeu os sentimentos das relações. E só para complementar um bocadinho, explicar muito e dar a entender aos nossos adolescentes que os namoros não têm nem devem ser baseados nas relações sexuais. Há muitas outras coisas muito interessantes para nós conhecermos e percebermos daquela pessoa e para entendermos se é a mesma pessoa indicada para nós do que as relações sexuais. As relações sexuais não podem nem devem ser a base de nenhuma relação, porque não sustentam as relações muito tempo, ok? Portanto, há um mundo de namoro e de encantamento que se pode e deve viver e deixar as relações sexuais para mais tarde. Com consciência, com maturidade e tendo a certeza que tanto um lado como o outro querem mesmo e que não são influenciadas. Exatamente, porque depois há aqui uma parte que nós muitas vezes percebemos que uma das partes quer, outra das partes foi influenciada e essa parte foi influenciada não vive feliz depois com essa decisão a seguir. E se for uma maturidade, uma intimidade com esta maturidade, ambas as partes ficam felizes de certeza porque fizeram uma coisa que realmente queriam. Claro. E era um bocadinho esta informação que eu gostava que os pais também passassem, é que nós não estamos num mundo que não é do descarte e que a sexualidade não pode ser vista sem que os sentimentos estejam lá e que nós temos que passar isto aos nossos adolescentes para podermos ter gente adulta que em termos de saúde mental, sem qualquer tipo de moralismo, sejam realmente pessoas felizes nas suas relações, sejam elas quais forem, e equilibradas. Doutora Alexandra, obrigada. Obrigada eu pelo convite. E obrigado por terem estado a assistir mais um vídeo.